Olá pessoal, Elisiário Araújo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Covid-19, né? Sabemos que o período de incubação dele é de aproximadamente 15 dias. Mas por que que nós estamos há mais de 20 dias e os casos só têm aumentado? Não tem diminuído os casos de infestação. À medida que o tempo vai passando, nós vamos tomando consciência de que algumas pessoas continuam transitando de estado para estados. São pessoas que chegam em ônibus, clandestinos principalmente, sem controle algum, param nas adjacências das cidades e de lá pegam transporte alternativo ou táxi e acabam indo para os seus destinos. Chegando lá, acreditando que não possuem o vírus porque não estão apresentando os sintomas, que são os chamados assintomáticos, aí promovem festas, encontros, abraça, beija os seus entes queridos e assim vai propagando esse vírus de forma inconsciente. Acredito que deveria ser de forma consciente, porque como a informação está disponível para todo mundo e as pessoas continuam andando, girando de um canto para outro sem tomar as devidas precauções, isso acaba por ter a forma dolosa, né, de propagar. A gente deve saber, deve ter em mente que o governo, com essa quarentena, está apenas se preparando para que o Sistema Único de Saúde não receba a população de uma vez só, toda doente, porque não tem meios para manter as pessoas respirando lá nas CTIs, né, que são os Centros de Tratamento Intensivo. Por isso que tá o pessoal em quarentena, que é para ir adoecendo aos poucos, que isso inevitavelmente vai atingir a população, uma grande parte da população. E quando isso acontecer, vai ser paulatinamente, as pessoas vão sendo internadas e essas pessoas vão poder receber o tratamento adequado. Mas se chegar todo mundo de uma vez só, não vai ser possível, infelizmente. E aí vai ter que ter uma seleção. As pessoas que podem ter uma perspectiva de vida maior vão para os respiradores. As que não são já os velhos vão acabar morrendo, as pessoas que não têm uma produtividade. Ninguém quer isso para as famílias, né? Então vamos evitar as aglomerações, vamos evitar estar andando para supermercado para comprar bebida ou outras coisas supérfluas, que neste momento não é indicado. Sabemos que alguns supermercados estão providenciando um tratamento específico, passando álcool na mão das pessoas, limpando os carrinhos, fornecendo inclusive em alguns lugares luvas para as pessoas botarem nas mãos e pegar lá nos alimentos tal, e não haver essa contaminação. No entanto, a gente tem que tomar cuidado porque não existe vacina ainda e também não há cura para o Covid-19. Hoje mesmo eu estava vendo uma funcionária da Fiocruz fazendo uma live com uma delegada que eu acompanho pelo Instagram, e ela disse que há muitos estudos, na Amazônia está sendo estudado, tem assim a cloroquina está sendo também posta em análise, tudo, mas não há nada ainda com eficácia científica, porque tudo isso demora em torno de 18 meses, no mínimo, para poder ter uma comprovação científica e saber se é seguro ou não a cloroquina para ser utilizado no caso que nós estamos vivendo da pandemia. Então, vamos ver aí se com o passar dessa quarentena, vamos ver se o Osmar Terra está errado, né? Porque ele diz que quando terminar a quarentena vai haver um pico de contaminação. E isso nós não queremos. Então vamos evitar festinhas privadas, aglomerações nas ruas. Há pessoas que dizem, mas até 10 pessoas podem ficarem juntas, que não tem problema. Não, gente, uma pessoa passa para outra, independente da quantidade. E se 10 pessoas estiverem infestadas, essas 10 pessoas, no mínimo, de imediato já vão passar para mais 20 pessoas. E isso, se for em progressão geométrica, vai ser uma infestação. Uma cidade ou um país pode ser infestado e pode acabar com tudo. A gente tem que tomar
muita atenção com essas informações aí, certo? Vamos evitar transporte coletivo, transporte, principalmente os que são clandestinos, porque não tem qualquer fiscalização das autoridades, eles saem circulando por vias alternativas para evitar a fiscalização, seja da polícia rodoviária, seja das barreiras sanitárias. Então, se você, mesmo assim, com as informações que tem disponíveis, você continua andando na rua sem ter um motivo plausível e se aglomerando, saiba que você pode ser enquadrado como criminoso na lei. É isso mesmo. Você acaba sendo um criminoso, porque o Código Penal brasileiro, no artigo 267, diz que quem causa epidemia pode ser condenado de 2 a 4 anos. Aliás, de 2 a 4 anos nada, de 10 a 15 anos de reclusão. E se dessa contaminação que você passou para o próximo, essa outra pessoa veio a morrer, então a pena é dobrada, pode passar de 20 a 30 anos. Porém, mesmo que a pessoa não tenha intenção em contaminar os demais e mesmo assim passar para outra pessoa, se tiver como aferir que foi passado dessa forma, a pessoa ainda não se exime de ser responsabilizada criminalmente, porque ela passa a ser penalizado com a pena que vai de 2 a 4 anos se resultar em morte, tá? Então, mesmo resultando em morte, a pessoa será responsabilizada, ainda que na forma culposa. Ou seja, tendo intenção ou não, você pode ser penalizado por isso. É uma coisa que não vale a pena, gente, porque além do vírus que você pode estar propalando por aí, ninguém sabe quais são os efeitos que pode advir após a contaminação, mesmo que a pessoa se cure do vírus. Mas sabe-se lá se vai causar um mal maior, um problema sério aí de pulmão. Há até estudos que indicam, ainda não são conclusivos, obviamente, mas há estudos que apontam para a infertilidade masculina. Ninguém quer, né, ser infértil ou ter um problema agravado em decorrência desse vírus. Tudo é novo, tudo é muito recente, não tem estudo, não tem vacina, não tem remédio, não tem casos que foram estudados por tempo suficiente porque as pessoas morrem logo em seguida quando entram no estado grave. Então, não há nada que possa ser feito no momento. A melhor coisa que tem é a prevenção. E a prevenção, lamentavelmente, é ficar isolado em casa. Sabemos que, inclusive, o presidente da República, ele é partidário que as pessoas voltem a trabalhar. Particularmente, acredito que as pessoas têm que trabalhar. Tendo uma certa segurança, pode voltar a trabalhar. Mas não é trabalhar de qualquer jeito. Tem que se manter o uso dos EPIs, que é o equipamento de proteção individual, devidamente utilizado da forma correta, porque não é qualquer equipamento que serve. A gente tem que botar na cabeça que isso é um problema não somente individual, é um problema nacional, aliás, internacional. Nós estamos passando por isso daí, por isso se chama pandemia, né? Porque já saiu de um ambiente, de um país, e já está em vários lugares. Por isso se chama pandemia, que é o prefixo pan, né? São vários. Então, evitando aglomeração, para evitar tanto a propagação do vírus, mesmo que a pessoa não seja responsabilizada criminalmente, mas ninguém quer carregar na consciência que foi um vetor desse vírus e que causou a morte de um ente querido, de alguém que você amava. Isso a gente deve evitar. Não apenas com medo, não para fazer qualquer forma de terrorismo ou ameaça de prisão, etc. Mas as pessoas devem ter consciência, inclusive da penalidade. Se uma pessoa reiteradas vezes que sabe estar portando o vírus e continua circulando, essa pessoa pode ser condenada penalmente. E, inclusive, para essas pessoas, eu digo que quem quiser
pode denunciar a polícia porque é um criminoso. Uma pessoa que sabe ser portador e continua, porque nesse momento quase todo mundo é suspeito de portar o vírus, então pode transmitir da forma mais culposa, né? Que é essa é a intenção de estar transmitindo. Mas as pessoas que sabem que estão portando o vírus ou que tiveram contato muito próximo com pessoas infectadas e continua circulando na cidade, essa pessoa não tem boa intenção. Essa pessoa é uma criminosa. Lamento eu estar falando essas coisas, porque o momento é muito sério, o momento não é para brincadeira, o momento não é para a gente estar discutindo política, falando quem é que tem razão, quem é que não tem, mas é uma forma da gente advertir que, inclusive, a pessoa pode ser responsabilizada penalmente. Também pode ser responsabilizada a pessoa que descumprir as ordens emanadas das autoridades, seja as administrativas ou policial, aliás, todas as autoridades, né? Se você descumprir as determinações, você também pode ser penalizado. Então, a quarentena até hoje é uma determinação legal, você deve cumprir, não pode estar infringindo, sob pena de ser condenado por detenção de 1 mês a 1 ano, além de pagamento de multa. Então essas informações são cruciais para que o vírus ele fique estagnado, apesar de termos já passado um período de quarentena grande, mas devemos ainda descobrir o porquê que continua ascendendo a escala de infecção. Por que que tantas pessoas continuam adquirindo vírus e morrendo? Porque, pela lógica, se as pessoas já estão de quarentena, além do período que é previsto para a incubação desse maldito vírus, então era para estar diminuindo e, no entanto, a gente não percebe isso. Nós percebemos que está ascendendo na escala o nível de contaminação. Então, pessoal, isso é mais um alerta. Vamos evitar estar politizando a questão do Covid-19. Vamos unir forças, seja lado da direita, da esquerda, do centro, para qualquer uma das vertentes, e combatermos junto esse vírus, porque ele não pode vencer. Então, para dar uma força, peço que vocês se inscrevam no canal, peço que compartilhe este vídeo e que ative o sino e vamos tentar levar informações esclarecedoras a toda a população. Não digo nem do Brasil, mas mundial, porque é o que nós precisamos. Um forte abraço e fica com Deus.